Vocês seguem visualizando a minha tela aqui, né? Sim. Beleza, tá. Nesse segundo momento da aula, nós vamos introduzir o conceito de demanda, né? E na próxima aula, oferta, para compreender as questões da microeconomia, tá? Antes disso, é importante, quando a gente pensa em economia, a gente situar os atores da economia. Nós temos basicamente três atores, tá? Nós temos o quê? Os agentes econômicos, né? Que são os indivíduos, muitas vezes as empresas, as instituições financeiras. Nós temos os recursos produtivos, né, terra, mão de obra, né, e nós temos o local de trocas onde ocorrem esses tipos de produto, que são os mercados. Então, analisar a economia, e nós vamos discutir a demanda, dentro de um mercado, nós temos o quê? Indivíduos que têm desejos, e do outro lado nós temos o quê? Empresas ou indivíduos que querem vender produtos ou serviços. E a economia lida exatamente com essa questão de oferta e demanda, né? Quando a gente fala de oferta, a gente está dizendo tudo aquilo que está disponibilizado no mercado para ser comprado, adquirido ou trocado. E toda vez que a gente fala de demanda, a gente está se relacionando aos desejos que as pessoas querem saciar nessa lógica de mercado, tá? Isso movido por recursos produtivos. Então são esses atores aqui econômicos. Claro que as instituições financeiras, elas cumprem o quê? Um papel central na questão do dinheiro, né? Da regulação do dinheiro. E o governo cumpre um papel central de regular o quê? As regras do mercado aqui. Pois bem, esse breve apanhado aqui dos atores da economia, né, que usa da terra, do capital e tudo mais para gerir, nós vamos começar discutindo o conceito de demanda. Eu pego esse gráfico aqui, né? O que é demanda? Como podemos definir demanda e o que esse gráfico representa? A demanda é a vontade e o consumo dos indivíduos ou dos atores da economia, não? Exatamente, exatamente. A demanda envolve tudo aquilo, né? A gente pode definir o seguinte: é toda a quantidade de bens e serviços que os consumidores desejam adquirir, né, num determinado momento, tá? Tudo aquilo que eu quero adquirir é demanda. Vamos por um exemplo importante. Eu, Daniel, adquirir, por exemplo, uma Ferrari. Isso é demanda? De certa forma, sim. Eu desejo. Mas eu tenho condições de adquirir uma Ferrari? Eu não sei, né? Você está sendo extremamente mineiro, uma resposta inteligente, né? Do ponto de vista lógico, você sabe que não, né? Eu desejo adquirir uma Ferrari, mas eu não tenho recursos para adquirir uma Ferrari, eu não tenho capacidade de adquirir uma Ferrari. Eu faço parte da demanda da Ferrari? Não. Não, eu não sou demanda. Mas mesmo assim você tem o desejo, né? Sim, eu tenho desejo, mas quando a gente fala de demanda, esse desejo tem que estar o quê? Relacionado à capacidade de adquirir bens ou um serviço, tá? É a quantidade que se deseja adquirir. Ou seja, desejar apenas sem ter a capacidade de adquirir, isso não entra na curva de demanda, tá certo? Então esse é um ponto importante. A demanda envolve efetivamente os consumidores ou os potenciais consumidores para se adquirir um produto ou um serviço. Tá certo? Sim. Tá. Então, o que é demanda? Né? A quantidade de bens ou serviços que os consumidores desejam adquirir sobre um determinado tempo e espaço. Só estabelecer essa definição. É tudo aquilo que o indivíduo quer adquirir e tem condições para adquirir. Tá? Um segundo aspecto importante. Quando a gente está falando de demanda, a gente tem que estabelecer que as demandas são singulares para cada mercado. Para cada mercado. Então, quando a gente fala da demanda pela carne, a gente tem que falar qual carne? É a carne de primeira ou a carne de segunda? Né? É a carne de primeira premium ou não? Mesma coisa o mercado de carros. Né? Qual carro que nós estamos falando? Qual produto industrial que nós estamos falando? Então, quando a gente fala de demanda, a gente tem que fazer um recorte a partir de um determinado público-alvo. Isso é importante, porque esse público-alvo ele tem que ter condições de consumo e desejo. Da mesma forma que não importa se o cara tem condições, mas não tem desejo. Então essas são as duas questões fundamentais para ilustrar a questão da demanda. Pois bem, vejam esse gráfico aqui.
A primeira lei da demanda, né? Qual que é a relação de preço com a quantidade? De um modo geral, quando vocês querem adquirir um produto, o que acontece quando o preço desse produto começa a aumentar? Qual que é a tendência do mercado? A demanda cai. A demanda cai. Por quê? O indivíduo é racional e ele começa a calcular, olha, esse preço está muito acima do que eu pagaria. Ou, quando o preço começa a aumentar, o que acontece com a população mundial? Grande parte da população mundial começa a não ter condições de comprar um determinado produto. Então, aquilo que era uma demanda deixa de ser uma demanda, porque a pessoa não tem mais dinheiro para comprar um produto, tá certo? Então, a gente tem a primeira lei da demanda, né? Toda vez que o preço aumenta, o que acontece? A demanda diminui. Essa é uma primeira reflexão que a gente pode observar aqui. Esse gráfico, ele até confunde um pouco a gente, eu deveria ter até trocado a imagem, né? Para dizer o seguinte, toda vez que um preço aumenta, aqui é o preço está muito alto aqui. Qual que é a demanda aqui no eixo X? Baixa. A demanda, ela é baixa. Agora, quando o preço diminui, olha, o preço está baixinho aqui. Qual que é a demanda nesse processo aqui? Aumenta. Ela é bem alta, tá? Então, de um modo geral, a gente pode dizer que o primeiro fator relacionado à demanda é a relação de um preço de um bem ou de um serviço. Vamos por exemplos práticos. Exemplos práticos. O que aconteceu com grande parte dos brasileiros em 2020 sobre o hábito do consumo do arroz e do feijão, por exemplo, em 2020? Se fala no início, próximo, quando saiu a pandemia, ou no mais pro meio? A gente pode considerar uma média de 2020. O que aconteceu na média de 2020 do consumo do arroz ou do consumo da carne do brasileiro, de um modo geral? O que aconteceu com a demanda? Pegar no início, o preço, quem ficou sabendo no início que ia ter uma pandemia, foi lá e comprou muito, e comprou no preço barato, né? Uhum. A partir do momento que minha demanda, que a minha oferta, não é oferta, não, que a demanda, ela aumentou, então vocês tem muita gente querendo, houve uma grande quantidade de pessoas que quiseram comprar arroz, que achou que arroz ia acabar, que não ia ter com reposição, o preço, o que eles pegaram? Eles aumentaram o preço. E aumentando o preço, consequentemente, minha demanda caiu. Sim, sim, E aí tem um ponto interessante, né? Logo no começo da pandemia, né? A gente pode considerar, talvez no máximo o primeiro mês, teve um certo fenômeno do aumento do consumo de alguns itens básicos, né? Isso ocorreu principalmente com álcool em gel, papel higiênico e tudo mais. Agora, passado o primeiro mês, o que aconteceu com a demanda do arroz, por exemplo, ou vamos pegar o caso da carne, o caso que vocês quiserem, a gente pode explorar, ao longo do ano. O que aconteceu com a população? Demandou mais? Ela demandou mais por quê? Se a gente for analisar bem, por conta... Tem que ter um recurso, né? Ele recebeu recurso do Estado, o recurso do Estado fez com que as pessoas tenham um poder de compra, e esse poder de compra fez com que elas comprassem mais. E você acha que as pessoas passaram a comprar mais arroz? Arroz, não. E no caso do arroz, por exemplo? No início tem isso. Eu sei de casa, que pelo menos na minha cidade, né? Sim, sim, sim. O pessoal comprou 7, 10 fardos de arroz, estocou em casa, achou que ia acabar tudo. Exato. Mas o que agora, Uhum. Em relação ao restante, também teve caso aqui que eu reparei também. Eles pegavam o recurso que o Estado forneceu. A primeira coisa, supermercado, cerveja de carne. Não isso na verdade tem um fenômeno interessante, pode discutir, né? Quando a gente analisa a questão da demanda do arroz em particular, o que aconteceu? A gente observou o quê? Que o preço do arroz aumentou muito ao longo do ano de 2020. Exatamente, né? Ou seja, o preço aumentou. Qual que foi a tendência da demanda para grande parte da população? A diminuição do consumo do arroz. Né? Não estou falando que você, X ou Y, mas uma diminuição do consumo do arroz. Isso ficou muito claro nos estudos que analisam a questão da carne. Só para vocês terem uma ideia. No ano passado, a média do brasileiro foi de 29 quilos de consumo de carne ao longo do ano. A média.
A previsão é que esse número caia ainda mais, uns 5 a 7% esse ano. Quando a gente compara 2020, 2021, né, o preço, o consumo da carne média do brasileiro de 29 quilos para 2006, que foi o período auge do consumo da carne brasileira, o brasileiro consumia, em média, em 2006, 42 quilos de carne. O que está acontecendo com a população brasileira? Ela está diminuindo o consumo de carne de 2006 para cá. Tá? Por que ela está diminuindo o consumo de carne? Porque o preço aumentou. Exatamente. Estou pegando o exemplo da carne que é mais claro de mostrar isso em números, tá? Porque o preço aumentou. Então, o preço aumenta, o que acontece com a demanda, ela tende a diminuir. Então, com o preço da carne aumentando substancialmente, né, ao longo desse período, mas principalmente nesses 2, 3 anos, a tendência é que as pessoas diminuam o consumo da carne. Por um motivo muito simples. Porque se elas continuarem comendo carne, elas não vão conseguir pagar as contas no final do mês, para parte da população, no caso brasileira. Esse é um aspecto interessante de sublinhar. Um efeito da demanda sobre, do preço sobre a demanda. Claro, o caso do arroz. Tem uma entrevista até engraçada aí, talvez há uns 4 meses atrás, se eu não me engano, o ministro da Economia disse, olha, pessoal, o preço do arroz está muito caro, o que a população brasileira pode fazer? Vá comer macarrão, né? Vá comer macarrão. Ou seja, pare de consumir arroz. Se você parar de consumir arroz, você está lidando com esse aspecto da demanda, você está lidando aí com a questão do preço, né? Porque o preço aumenta, a demanda cai. Então vamos parar de consumir, vamos diminuir a demanda, logo o que acontece? O preço tende a cair. Essa foi a fala, aí, se eu não me engano, do ministro da Economia. Né? Claro que ele foi criticado por isso e tudo mais, mas enfim. Há uma relação direta e diretamente proporcional entre preço e demanda. Então, se o preço aumenta, a demanda tende a cair. Se o preço diminui, a demanda tende a aumentar, de um modo geral. No caso do arroz, por exemplo, a gente vai até discutir isso nas próximas aulas. O que explica esse aumento exorbitante do preço do arroz, em particular? Acho que pode estar relacionado ao aumento da exportação desse bem e também do poder aquisitivo da moeda nossa, né? Que caiu muito no passado. Você tocou num ponto central. Eu vou no anterior ainda, né? Primeiro que foi um período 2020, um período caracterizado, né, por escassez de chuvas em determinadas regiões produtoras de arroz. Então, isso já é uma questão da oferta, que vai ser a nossa próxima videoaula, né? Que vai faltar mercadoria no mercado, né? Então, já teve esse processo de escassez de chuvas e que foi somado a um processo de desvalorização cambial. Então, o dólar batendo 5,3, 5,5, 4, quase R$6. Os produtores de arroz, o que fizeram? Vamos atender onde? A demanda interna ou a demanda externa? Externa, claro, né? Ele vai ganhar mais, aí a gente pensa na ótica do indivíduo que é racional, né? Exatamente, exatamente. E a gente teve o quê? Um aumento de exportação do arroz, desabastecendo o mercado interno. Tá? Esse é um fenômeno similar à carne. O mesmo fenômeno aconteceu com a carne, né? E a carne, pegando o exemplo da carne, tem um segundo aspecto, né? Se vocês forem ver o bezerro, o boi magro, mas principalmente o bezerro, né? A gente teve em 2020 um preço substancial do aumento da safra da soja e do milho, substancialmente. O que isso afeta no boi? Bom, a ração é mais cara, né? Se o insumo para produzir a carne é mais caro, o preço também vai ser mais caro. Porque o lucro do produtor ele tende a manter o mesmo. Exatamente. Então teve um aumento do custo de produção, né? O que está fazendo com que o preço do bezerro também esteja muito alto, pelo custo da produção e claro, pela própria procura, né? Pela própria demanda, né? Desse item aí, daqueles que compram um bezerro para produzir, tem demanda, né? Enfim. Ô, Daniel. Oi. Se o aumento do diesel também influencia? O aumento... O transporte
Olha, boa pergunta. Eu não saberia dizer para você qual que é o custo de um produtor rural, né, com a logística do boi a respeito desse aspecto. Não saberia dizer. Eu não sei na formação de preço médio. Claro que tem casos singulares. Eu estou falando na perspectiva média, né? Na perspectiva média, eu não sei qual o custo, se esse custo ele é substancial. Pelo que eu li até o momento, eu não vi essa variável diesel como crucial no aumento do preço do boi, não. Entendeu? Nesse momento, eu não vi como um custo de logística, não. Tá? Vai Entendi. depender, Obrigado. no caso, se o produtor tem o caminhão próprio ou se ele tem que pagar o frete, né? Sim, são vários cenários. Eu tô querendo saber na média. Será que na média isso afetou o setor? Porque cada caso é singular, né? Tô falando na média. Mas pelo menos para minha família afetou. Entendi. Na sua família afetou. Entendi. E por curiosidade, você trouxe esse exemplo, você imaginaria que o custo da logística ele é responsável por quantos por cento do preço do produto de vocês, do custo do produto de vocês? Você tem uma estimativa? Só por curiosidade. Pelo Não menos tenho nem ideia, não, Daniel. uns 10%. 10%. Entendi. Daniel, na parte de grãos, representa mais ou menos também de 8 a 10%. Tanto Entendi. milho e soja. Entendi. Isso, o diesel ou o consumo do boi? Perdão. O diesel gasto em transporte, por exemplo, de grãos. Sim. O custo, em média, de 8 a 10%. Entendi. Isso. Ô, Daniel, Oi. eu perguntei do diesel porque é envolvido em todo o processo, desde a planta até a preparação do solo, até levar realmente o alimento e depois transportar o boi. E aí, claro, esse é um ponto interessante, não agora de 2020, mas em 2018, por isso que grande parte do empresariado, não formalmente, apoiou a greve dos caminhoneiros, né? Em 2018. Porque isso, obviamente, estava relacionado também às questões do custo, dependendo do setor em que o empresariado estava inserido, né? Nesse processo aí. Claro que aqueles que estavam relacionados com a aquisição do frete, isso aumentou em custo. Mas a disputa e o controle sobre o combustível é uma coisa vinculada a interesses do setor empresarial, né? E aí entra um aspecto interessante, só trazer uma provocação sobre essa questão, né? E aí, cabe ao Estado defender os interesses do empresariado, como vocês estão comentando para alguns de vocês aí, o custo do diesel chega a ser 10%, né, do produto, ou deve se seguir a livre demanda e oferta sobre o risco de outros países adotarem políticas protecionistas que beneficiem o empresariado de lá? E numa concorrência internacional, o empresariado brasileiro ficar descoberto. Eu creio que nessa questão do diesel, o ideal seria o governo interferir, sim. Essa é uma discussão infindável, tá? Não temos respostas aqui. Uma discussão infindável. Se vocês volto a dizer, abrirem uma matéria de Jornal da Economia, vão ter pessoas dizendo que a autonomia do sistema da Petrobras não deve estar vinculado ao controle de oferta e demanda, e, obviamente, terão pessoas dizendo que não, esse é um setor estratégico de um país e o controle do recurso do combustível afeta toda uma cadeia produtiva, considerando que, numa escala global, essas grandes nações recebem subsídios, né? Então, acreditar num discurso liberal cego é prejudicar o empresariado brasileiro, já que grandes nações não estão fazendo esse pacto, né? Então, assim, esse é um ponto interessante de debate que a gente vê na mídia hoje aí, entendeu? Enfim, voltando para o aspecto da demanda, nós temos a questão do preço, então, que ele é uma das variáveis centrais na demanda de um produto, um serviço, mas nós temos um outro aspecto também, né? Que são o que a gente chama de bens complementares, substitutos e inferiores, e que afetam, consequentemente, na demanda de um produto, tá? Vamos pegar, por exemplo, um bem complementar, né? O caso do farelo de soja, né? Utilizado muitas vezes para ração para o boi.
o aumento do preço desse bem vai acarretar no quê? Na demanda de um outro produto, e um produto que depende dele, que é o caso, por exemplo, da aquisição do gado. Isso vai o quê? O aumento do preço de um produto vai afetar na curva de demanda de um outro produto. Vamos pegar um segundo exemplo, né? Um motorista de Uber, que começou no Brasil em 2014, Sete Lagoas eu acho que chegou em 2017, algo assim, né? 17, 18, algo assim. O que tem acontecido nesses últimos 3 anos aí com o motorista de Uber? Ou motorista de táxi? O que ele tem tentado fazer? Ele tem tentado repassar o custo da viagem dele, né? É claro que isso não tem acontecido integralmente. Então, consequentemente, esse motorista tem tido uma perda de renda sobre esse tipo de função. Mas um bem complementar é aquele que tem uma relação entre duas relações diretas, né? Então, bens complementares, eles interferem na demanda também. Da mesma forma que um bem substituto, tá? O que está acontecendo com o preço do boi? Quanto que está o preço da arroba aí do boi? Do boi gordo hoje? Do boi certinho, não sei não, mas de porco tava aqui na região que tava, chegou até a R$ 12 a arroba, caiu em 8, tá 8 e pouco. Tem alguns falando que tá de 7. Uhum. Eu vi esse dia que a arroba tava passando de R$ 300. 300, né? Tá. Quando que nós vimos isso na história recente do Brasil? Acho que nunca. Nunca, exatamente. A gente nunca Ele teve. fechou 293,50. Exatamente, né? Então, assim, é um valor recorde. Eu lembro na disciplina de economia que a gente estava falando aí, o quê? Há uns 2 anos atrás, alguns dos colegas de vocês querendo até aumentar a produção, né, familiar e tudo. Ninguém poderia imaginar que chegasse a esse preço, né? Nem os mais otimistas poderiam imaginar esse preço. A questão é, quando a gente tem um aumento do preço do boi, né, que vai aumentar na cadeia do bezerro e tudo mais, e a parte da população brasileira para de consumir a carne vermelha, o que a população brasileira faz? Ela substitui a carne vermelha pelo quê? Muitas vezes. Por frango ou ovo, né? Exatamente, por frango ou porco, né? Ainda estamos na proteína animal, né? Quer dizer, proteína animal, ovo também, né? Mas nós estamos na proteína diretamente da carne, né? Frango ou porco. Então, um aumento do preço da carne bovina diminui a demanda da carne bovina. Mas o que acontece com a carne suína, por exemplo? Aumenta o preço. Aumenta a demanda, que consequentemente aumentará o preço também, tá? Então, essa é uma relação direta entre duas curvas de demanda. Por quê? Aquele indivíduo que consumia carne bovina, não tendo mais condições de consumir a carne bovina, ele vai passar a consumir um item que é da condição econômica dele, né? Uma carne suína e tal. E quando o preço da carne suína muitas vezes aumenta, e o frango também, ele substitui pelo ovo. E aí entra o final da cadeia produtiva aí da proteína. Ele vai substituir pelo ovo. Tá? Então, esse é um exemplo de bens substitutos, né? E, ao mesmo tempo, ilustra o fenômeno de bens inferiores. Com a perda da renda do consumidor, o consumidor muitas vezes substitui um bem superior para um bem inferior. Tá? E que isso vai estar relacionado com as questões da renda do consumidor. A renda do consumidor, ela tem um aspecto fundamental sobre a demanda. Um aspecto fundamental sobre a demanda. O que acontece em média quando a renda do consumidor aumenta? O que acontece com a demanda de um modo geral? Podemos pegar. A demanda ela vai aumentar junto, né? Ela vai aumentar junto, exatamente. Claro que produtos inferiores, dependendo do aumento da renda, serão descartados, né? Mas o aumento da renda implica no aumento de demanda de vários produtos em determinado setor. Então, a gente até comentou isso na videoaula passada. O caso dos eletrodomésticos da linha branca, por exemplo, agora nesse ano de 2020 que passou. O que aconteceu com o preço dos eletrônicos em 2020?
bastante, né? E muito. Perdão, não entendi. Subiu. Subiu substancialmente. Por quê? Grande parte da população brasileira que vivia ali com 60, 80, 90 reais passou a receber uma renda durante 3 meses de 600 reais e depois mais 3 meses com 300 reais. Isso trouxe um aumento da renda do consumidor, o que fez com que vários bens passassem a ser consumidos, que eu comentei na videoaula anterior, o caso da construção civil, por exemplo, que teve um aquecimento substancial, tá? Então a renda é uma outra variável que influencia na demanda. E aqui merece dizer também as mudanças de hábitos e comportamentos dos consumidores. A mudança de hábito e comportamento do consumidor vai interferir na demanda, né? Seja aumentando ou seja diminuindo a demanda dos consumidores. Vamos pegar alguns exemplos aqui, né? O que aconteceu com os serviços de hotelaria, lazer, nesse ano de 2020, de um modo geral? A maioria quebrou. Quebrou ou teve perdas substanciais, porque as pessoas reduziram drasticamente as idas a cinemas, até porque muitos ficaram fechados, a salões de beleza, enfim, a hotéis. Teve uma queda drástica, porque ocorreu uma mudança no hábito do consumidor. Claro que ocasionado, obviamente, por um fator externo e por uma política pública, né, de lockdown ou de quarentena também, né? Mas os hábitos e comportamentos dos consumidores são fenômenos que interferem na demanda. Por outro lado, o que aconteceu com a aquisição de câmeras de web e aparelhos eletrônicos nessa pandemia? Manutenção de computadores, venda de computadores. Subiu. Chegou a níveis recordes, né? Eu comentei com vocês aqui que Sete Lagoas, até uns meses atrás, vocês não encontravam uma webcam para comprar na cidade. Por incrível que pareça, não se encontrava, né? Desabasteceu a cidade, desabasteceu o país, porque muitos, praticamente todos vocês, tiveram que readaptar aí a estrutura tecnológica. Quem já tinha, beleza, né? Então, esses fenômenos ilustram mudanças nos hábitos dos comportamentos dos consumidores e que vão afetar o quê? A demanda de um produto ou um serviço, tá? Agora, é importante observar que essa regra, ela tem exceções. Vou pegar alguns exemplos aqui. Esse é um caso clássico aqui, né? Dessa imagem. Toda vez que o preço de um produto aumenta, a demanda segue baixa. E toda vez que o preço de um produto diminui, a demanda segue alta, tá? Então esse gráfico X por Y mostra a relação do preço-demanda de um determinado produto aqui. Esse gráfico aqui é fundamental para mostrar essa lei. Só que nós temos exceções. Nós temos produtos que o preço do aumento o aumento do preço não necessariamente ocasiona uma diminuição do preço da demanda. Por exemplo, quanto está um saco de sal, um quilo do sal aí no supermercado? Eu não tenho nem noção. Uns 3, 5 reais? Eu estou falando besteira. De mesmo. Eu acho que tá menos, Calbi, não tá não? Tá menos? R$2, R$1,50, sei lá. R$1,50, R$2. Beleza. O que acontece se o preço do quilo do arroz dobrar no mês que vem? Sair de R$1,50 para R$3. O que acontece com a demanda do arroz? Não, perdão. O que acontece com sal se ele sair de R$1,50 para R$3 ou para R$4? O que acontece com a demanda? A demanda do sal? Não, vai continuar mesmo. Dificilmente alguém vai parar de consumir sal. O que pode acontecer pelo fato de ser um complementar assim, entre aspas, né? Uhum. Se eu tenho que temperar, você pode fazer alguma coisa, você temperar. Só que o que acontece? O tempero automaticamente vai subir, porque o tempero depende do sal, mais outros insumos. Uhum. Então, automaticamente, ele sobe um pouco também, para acompanhar. Sim, mas agora você imagina, um item que custa R$1,50, passa para R$3. O que isso vai impactar, por exemplo, na constituição de um tempero? Um aumento desse item no valor de 100%. Mas o que é R$1,50 no poder aquisitivo de grande parte da população? Né? É quase nada. É quase nada. Ou seja, tô pegando o exemplo do sal para mostrar que tem produtos que o grau de elasticidade dele é maior. Ou seja,
a demanda pouco altera com o aumento do preço. Isso mudaria, claro, se o saco saísse de R$ 1,50 para R$ 1.500, né? Aí o sal voltaria a ser o que a gente chamava de salário, né? E as pessoas começaram a receber o salário em sal, né? Mas, enfim, tirando esse caso, há produtos que o aumento do preço ele não afeta diretamente a demanda. E há um caso contrário também. Há casos em que o aumento do preço faz com que a demanda aumente. Isso é uma coisa muito louca. Vamos pegar um exemplo aqui bastante interessante, que é o chamado ditos bens Giffins. Não sei se eu trouxe aqui os bens Giffins, tá? Os ditos bens Giffins. Isso foi um fenômeno da literatura que analisou um caso, por exemplo, da Irlanda, né? Um país que tem um hábito alimentar da batata como um item básico. A Irlanda já sofreu várias crises de desabastecimento sobre a batata. Numa delas, numa pós-crise da Irlanda, o preço da batata começou a aumentar. Aumentou porque teve fatores escassos. Só que quando o preço da batata começou a aumentar, qual que era a tendência do comportamento do consumidor? Se o preço está aumentando, eu vou parar de consumir a batata. Mas o que as pessoas fizeram? O preço aumentava, e as pessoas começaram a consumir, a comprar mais batatas. Porque imaginava-se que a batata iria acabar, né? E aí, quanto mais o preço aumentava, mais as pessoas corriam para comprar batatas, né? E esse é um exemplo dos chamados bens Giffins, né? Que mostra que há casos, há produtos excepcionais que o aumento do preço ocasiona um aumento da oferta. Porque o consumidor, não movido por uma ação racional ou movido por uma interpretação, acha que esse produto vai acabar. Então vocês lembram na greve dos caminhoneiros de 2018, né? Ou propriamente dito no começo da pandemia, com o preço do gel, do álcool em gel, que o preço aumentava e as pessoas estavam consumindo exorbitantemente esse preço, imaginando que esse produto iria acabar. Vocês lembram em 2018 que o preço da gasolina em alguns postos foi vendido a R$10, né? Agora, em 2020, máscaras, por exemplo, álcool em gel, foram vendidos a preços exorbitantes em alguns estabelecimentos, farmácias e tudo mais. E o preço aumentava, o que as pessoas faziam? Compravam, né? Então o preço aumentava, a demanda não caía, a demanda aumentava. Então são fenômenos que mostram que nem sempre o aumento do preço implica no aumento, na diminuição da demanda. Nem sempre o aumento do preço indica a diminuição da demanda. E vocês sabem muito bem disso, né? Quando vocês organizam as festinhas de república aí de vocês, né? Vocês deixam aí, não sei se propositado, inconsciente, sei lá o que, como é que vocês pensam isso. Eu nunca perguntei isso, né? Agora estou perguntando. Vocês organizam uma festa em república e tal, determinam uma capacidade X, e vocês sabem que se a festa bombar, o que vai acontecer horas antes ou durante a festa? Aparecerão pessoas loucas para entrar nessa festa. E aí o ingresso que vocês vendiam, sei lá, 5, 10, 20 reais, vocês vão vender a 50, 80 reais. Né? E acontecem fenômenos muito loucos. Dependendo do valor do ingresso, há pessoas, geralmente de fora ou da cidade, que vão ficar dispostas a pagar esse produto. Né? Então esse é um exemplo, muitas vezes, de bens de Giffins. Quando o preço de um ingresso, de um evento começa a aumentar, isso implica muitas vezes no aumento da demanda desse produto. Isso acontece ou é apenas uma má interpretação minha sobre o custo de oportunidade aí de vocês no mercado? Isso às vezes acontece, né? Enfim, então esse é um exemplo aí da questão da lei da demanda, né? Eu trouxe exemplo aqui, por exemplo, o caso do tomate, que é um item que sempre sofre oscilações, né? E muitas vezes relacionadas às questões climáticas ou também relacionadas na outra safra a novas pessoas que entram para produzir o tomate aqui. Eu vou pegar só um exemplo do caso do tomate, né? Para ilustrar a questão, não é nem o tema da aula, mas para ilustrar a questão da oferta e demanda. Vocês lembram, acho que foi em 2013, depois aconteceu, eu não me lembro se foi em 2015 agora e tal, o preço do tomate saiu de 2, 3 para 7, 8 reais, né? Quando isso acontece, a tendência é que se diminua o consumo do tomate, isso foi um fato, né? Mas ao mesmo tempo, da parte do empresário, quando o empresário, estou falando um empresário olha e vê o quilo do tomate a 8 reais, o que ele pensa muitas vezes?
Um que já produz ou que está pensando em produzir? Você pode analisar os dois cenários, o que produz e o que quer entrar no mercado. O que ele pensa? Mas eu quero produzir também, ou eu quero produzir mais ou vou produzir também. Geralmente, qual que é a tendência do mercado? Se em uma determinada safra o tomate bateu R$8, Todo mundo produzir. todo mundo produz. Aí o que acontece? A gente começa a ter o quê? Muito tomate no mercado, uma oferta alta, que a gente vai discutir isso mais para frente. E aí o que acontece com o preço do tomate? Cai. Cai. E aí o que acontece com aqueles aventureiros que entraram desesperados para produzir tomate? Prejuízo. Prejuízo, quebram, saem do mercado. Eles saem do mercado, o que acontece com o tomate? Muitas vezes começa a faltar, porque a demanda por tomate aumenta, já que a oferta diminuiu. E aí o que acontece com os empresários? Produz mais novamente. Essa é a lógica do mercado, né? Ou seja, o que o Adam Smith e os liberais vão dizer? Tá vendo, gente? A gente está precisando do Estado para lidar com isso? Não. A gente não precisa do Estado. O exemplo do tomate mostra muito bem oferta e demanda. Para que colocar o Estado? Essa é a visão liberal, né? Aí, claro que um social-democrata vai responder, olha, o caso do tomate, o caso da agricultura, de um modo geral, a lei da oferta e demanda, ela funciona muito bem, já que qualquer um pode produzir tomate em casa e vender, né? Só que o mercado, de um modo geral, ele não move dessa forma. O mercado, de um modo geral, ele se move o quê? Para tendências de monopólio e oligopólio. Se a gente não tem um Estado regulando isso, o mercado pode se tornar monopolista e aí a lei da oferta e demanda acaba, porque quem vai determinar o preço do produto é a única empresa que oferece oferta desse produto no mercado. E aí a gente nem tem mais uma lei de oferta e demanda. A gente tem algumas empresas que mandam no mercado, né? Por isso que a gente precisa do papel do Estado para intervir na economia. Aí, claro, o liberal vai dizer, respondendo a um social-democrata, eu sei disso. E eu considero que o Estado ele tem que ser mínimo, mas ele deve regular na oferta e na demanda, sim. Né? Esses são os debates que a gente observa hoje aí entre as visões liberais e as visões sociais-democratas. Né? E aí, claro, o social-democrata vai tirar um sarro, vai dizer, então é por isso que você quer que o Estado intervenha quando a sua empresa quebra, né? Aí você quer que o Estado entre com auxílio, estabelecendo subsídios para determinadas cadeias produtivas. E aí o liberal pode dizer o seguinte, não, eu não quero subsídios. Aí o social-democrata vai dizer, então vai competir com as empresas americanas e chinesas que recebem subsídios do Estado. Né? Esse é um debate que a gente observa a todo momento entre liberais e sociais-democratas aí, tá? Ou, se vocês quiserem rotular esquerda e direita e tal, nesse aspecto. Beleza? E só um exemplo para ilustrar a questão da demanda. Tá? A demanda, do ponto de vista matemático, ela pode ser representada por uma equação negativa, tratando-se das variáveis x e y. Vejamos esse exemplo aqui. Tá? O que é a quantidade de tomate, a quantidade de tomate, a quantidade de carne no mercado? Tá? Vamos pegar aqui, sei lá, se vocês quiserem, do arroz, item que vocês quiserem como exemplo aqui. Tá? Toda vez que o preço do arroz ele cai, o que acontece com a demanda, né? Se o preço do arroz, ou melhor, né, vamos inverter a análise aqui. Toda vez que o preço do arroz aumenta, o que acontece com a demanda desse item? Quanto está o saco? Perdão, não entendi? Diminui. Diminui. Vamos pegar um exemplo aqui. Quanto está o saco do arroz hoje? Põe em média R$22, R$22. Chegou o quê? A R$30 há uns meses atrás ou eu estou enganado? 30, 30? Eu vi até 26, não cheguei a ver a 30, não. Entendi. Tá. Então vamos considerar esse preço aí que você colocou a 26. Né? A 26, um preço a 26, considerando que aqui é o P de X, a gente tem o quê? Uma demanda diminuindo. Sim. Porém, se a gente tem o preço do saco a R$10, que a gente pagava aí alguns anos atrás, correto? Sim. Até antes da pandemia, a gente tem uma demanda maior. O que isso ilustra nesse gráfico matemático? Q de Y igual a 250 menos 5x de P. Que o gráfico de demanda, de um modo geral, é um gráfico negativo numa função x por y. Quanto maior o preço, menor a demanda. Vocês conseguem comprovar isso só colocando o preço de um item
e esse preço, quanto mais aumenta, menor a demanda desse item aqui, tá certo? Então, o gráfico de demanda ele é sempre um gráfico negativo. Vocês sempre vão observar num gráfico de demanda essa decaída aqui. Por quê? Se o preço diminui, a demanda aumenta. E o contrário, né? Se o preço aumenta, a demanda vai diminuindo aí, tá certo? Então, essa é uma função matemática que é importante você, muito lógica, muito simples, né? Que é importante aí vocês memorizarem nesse sentido. Alguma pergunta com relação a essa equação matemática? Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Aqui fomos os bens que nós comentamos, né? E vimos as questões da renda do consumidor também, tá? Então são essas são as quatro variáveis interessantes que afetam o mercado, né? Então, compreender essas dimensões são aspectos e que as políticas interferem. Então, por exemplo, ilustrando o exemplo de oferta, o exemplo de demanda, né? Qual que é a demanda do brasileiro hoje para as viagens internacionais? Nós estamos no auge da pandemia, né? Mas passando a pandemia, se a gente considerar uma taxa do dólar a R$5, qual que é a demanda dos brasileiros hoje para viagens internacionais? Muito baixa. Muito baixa. Por outro lado, quem quer viajar de férias vai optar pelo quê? Carro. Vai optar pelo carro e vai viajar para onde, geralmente? Para dentro Brasil. Para dentro do Brasil. Então, há uma relação direta na questão do câmbio, que nós teremos uma aula, sobre a questão do turismo. Então, geralmente, um câmbio, uma moeda, quando o câmbio está desvalorizado, ou seja, quando o real está valendo pouco, né, ou quando o dólar está muito alto, isso é muito bom para o turismo local, né? Por que é muito bom para o turismo local? Dependendo de como esse turismo local está relacionado, né? Mas isso é muito bom para o turismo local, por quê? Porque faz com que as pessoas de dentro do país optem por viajar dentro do país, né? Ao mesmo tempo, o que faz com o estrangeiro? Ele vem para o Brasil, né? E isso é como se... eles ficam favorecidos em relação à questão do câmbio. Ou Exatamente. seja, com o recurso que eles têm, é o suficiente para eles virem para o Brasil, aproveitarem bastante e voltarem. Exatamente. Imagine que com $1 ele consegue comprar um item de R$6 aqui no Brasil, 5 e pouco, né? Então, para o estrangeiro vir para o Brasil, se torna uma questão atrativa. Então, grande parte da cadeia do turismo fica satisfeita com isso. Claro, aquela parte do turismo que a demanda dela está relacionada ao turismo interno, né? Por outro lado, as agências que vivem do turismo externo podem quebrar nesse processo, né? Então esse é um exemplo de como que o preço interfere na demanda e como que a demanda envolve bens complementares ou bens substitutos, tá? E no caso do Brasil, por exemplo, esse é um exemplo que parte da população deixará de viajar para fora e optará por viajar para dentro do próprio país. Isso é um tanto quanto lógico e óbvio, né? Mas entender essas dimensões envolve um setor que você pode ganhar muito ou quebrar nesse setor. Então, nesse período de 2020, grande parte do setor do agronegócio nunca riu tanto na vida, né? Já que conseguiu, aqueles que conseguem exportar, e dependendo dos grãos para fora, teve o quê? Teve um período muito feliz. Agora, aqueles que estão vinculados ao agronegócio e dependem de insumos e máquinas agrícolas de exportação, sofreram com essa taxa de câmbio aí, né? Então são alguns exemplos de como que o preço de um produto interfere na demanda de vários itens. Pessoal, claro que essa é uma questão introdutória. Alguma dúvida com relação às questões de demanda? Até que não. Beleza? Só um outro exemplo, um fato interessante, né? Nós temos uma relação direta entre veículos novos e usados, né? O que acontece quando a frota de carros novos cai no Brasil? Quem ganha com isso, geralmente? A Ford saiu do Brasil, né? Vai sair do Brasil.
né? E vai, obviamente, trazer impactos econômicos. Concorrentes são os outros fabricantes que ainda estão aqui, né? Então, ou seja, é mesmo um concorrente, consequentemente, tem uma valorização do produto dele, né? Do bem dele. E automaticamente tem uma outra classe, que é a classe que é da manutenção, também ganha, né? Aí que tem um ponto interessante. Quem ganha mais na manutenção? Quando está vendendo muito carros novos ou quando a venda de carros novos despenca? Quando o carro novo despenca. De um modo geral, quando os carros novos despencam, o que as pessoas fazem? Mantém o carro. Isso. E manter o carro envolve manutenção. Então, grande parte do setor de autopeça vê que um processo de perda, por exemplo, do setor automobilístico, igual esse ano, né, que foi muito fraco, um dos menores índices de venda de carros novos, pode se tornar uma vantagem para o setor de autopeças, tá? Então, essas relações são bastante interessantes, que ilustram, né, essas questões aí dos bens substitutos. Analisar isso do ponto de vista econômico é sempre bastante interessante. Por isso que a gente brinca. Na economia, geralmente, se tem alguém perdendo, geralmente tem alguém ganhando, tá? Sim. Essa é uma lógica da economia bastante interessante. E o contrário. Alguém tem que perder, né? Geralmente, para alguém ganhar, alguém tem que perder nesse nosso sistema econômico, né? Eu diria que o futebol é a maior metáfora disso, né? A gente só tem um campeão e 19 perdedores. Claro que a gente sabe que tem graus de perdedores. Um vice ganha mais dinheiro do que aquele que foi rebaixado e tudo mais. Mas a metáfora do futebol é um exemplo disso, né? A gente tem um ganhador e 19 perdedores. Isso no Campeonato Brasileiro, né? E o mercado não é muito diferente nessa lógica de economia capitalista, né? Voltando nesse assunto de carro aí, Daniel, também tem uma questão de umas empresas que estão ganhando muito dinheiro, ferro velho. Sim. Quem tem ferro velho legalizado, o ferro praticamente dobrou, quase triplicou de valor. Então, quem compra carro batido e tem, ou seja, ele compra um carro batido, ele tem, dependendo da colisão, do estrago, ele tem mais de 50% de aproveitamento de peças. O que sobra, como o ferro, o fator subiu, questão de siderurgia, subiu muito o ferro, ele tem um retorno do capital investido e sobrou para ele os lucros de 500 a 1000% nas peças que sobraram. Sim, exatamente. Muito bem observado. E as vários setores dentro dessas dimensões de impactos, né? Sim. Não sei se eu comentei nessa turma, não, mas quem fez a disciplina no semestre passado, eu comentei com vocês aí, né? Agora, em novembro, eu atropelei um motociclista aqui em Sete Lagoas. Saí para comprar fralda para o meu filho, meio-dia, numa quarta, quinta-feira, não me lembro. Fui ultrapassar uma carreta dentro da cidade, uma ruazinha aqui e tal. Saí de 10, 15 por hora, uns 45, e peguei o cara no meio ali, né? O motociclista, né? O cara quebrou costela, teve que fazer cirurgia na perna, tal. Graças a Deus tá recuperando, né? Tal. Aí beleza, né? Situação transtorno, situação pior até hoje, né? Das experiências, pior experiência que eu tive o desprazer de vivenciá-la, né? Que você prejudica a família dos outros, é terrível isso, né? Mas enfim, atropelei ele, estou dando todo o suporte financeiro, material, enfim, né? Material corporal e depois moral e tal. Beleza, a questão aí eu levei a moto do rapaz, a moto do rapaz teve pouco estrago, o rapaz mesmo que se machucou bastante, né? Levei a moto do rapaz na oficina lá, que ele solicitou para que a seguradora fez a avaliação. Aí beleza, a moto olhando assim esteticamente, quebrou uma coisa ou outra, não ficou destruída a moto. Vocês olharam e falaram, parece que caiu, né? Teve uma queda normal e tal. Aí a seguradora deu perda total na moto do rapaz, né? Eu falei, caramba, além de quebrar costela, perna, ainda dei perda total numa moto, que estrago, né? Que eu causei, né? Mas por que deu perda total? Porque para a seguradora, o custo de manutenção de uma moto dessa, o transtorno de ter que fazer a manutenção, vezes o custo, já era uma moto usada, né, da tabela FIP, é melhor eles darem perda total e vender as peças dessa moto do que todo o custo de tempo e logística para manutenção dessa moto. E aí eu fiquei até impressionado, né? Eu nunca bati o carro na vida. A vez que eu bato, ainda dou perda total numa moto, né?
Aí a mulher da empresa de motos aqui, levei na Honda, né? Ela me mostrando, assim, várias motos lá, tudo com perda total. Uma delas intocável. Eu falei, essa moto teve algum acidente? Ela falou, olha aqui embaixo. Bateu o motor. Era uma 750 cilindradas. A mulher falando, ó, eu olhei, nem vi nada, o cara deu perda total, só o motor dessa moto, 50 mil reais. A mulher me contando, né? Então, isso que você está dizendo é muito comum nesse processo, principalmente quando envolve seguradoras, né? Já é diferente quando envolve uma cooperativa de seguros. Aí a cooperativa de seguros geralmente opta pelo quê? O mais barato. Exatamente, pelo mais barato. E que, na verdade, às vezes é levar na oficina não credenciada e faz a manutenção da moto e vende depois, né? Vende e tal. Mas a seguradora não, né? É mais barato, dependendo do item, declarar perda total, que é muito comum, né? Que eu não imaginava. Eu pensava que perda total é quando a moto desfarelava, né? Na minha profunda ignorância de compreensão desse setor. Mas, enfim, ilustra muito isso que você está dizendo. Essas questões de oferta e de demanda, né? De itens aí no mercado. E, claro, como as pessoas ganham e perdem nesse processo aí, né? Eu trouxe aqui alguns exercícios que eu vou até disponibilizar os slides para vocês aí. Vou pedir que vocês façam sobre as questões de demanda, tá? Se surgir alguma dúvida, vocês podem me consultar durante a semana aí, tá? Como tarefa, na verdade, é só os posts que vocês farão das perguntas e respostas da videoaula de hoje. Seja da primeira parte da economia, que nós vimos lá sobre as questões do conceito de economia em Polanyi, seja sobre esses aspectos de demanda na aula de hoje. Mas eu vou deixar alguns exercícios aqui para vocês fazerem e a gente pode comentar na próxima videoaula aí. Pessoal, alguma dúvida, alguma observação com relação às questões de demanda da aula de hoje? Não, tranquilo. Tranquilo? Só para fechar o meu exemplo, né? Tem uma disputa, eu até gravei uma videoaula que vocês podem assistir se vocês quiserem. Isso foi para a disciplina de administração, mas era o seguinte: por que os administradores ganham menos, né? E aí eu discuto sobre os engenheiros também, né? O que está acontecendo com a questão da demanda? Nós estamos tendo que muitos profissionais nas áreas de engenharias, por exemplo, abriram, se eu não me engano, um curso de agronomia à distância. Não sei se vocês viram aí. Até a professora de vocês mandou para a gente, professora nossa, né, mandou para a gente aí, agronomia à distância, pegando exemplo aí e tal. O que está acontecendo com esse setor, né? Um aumento do número de agrônomos, a gente pode dizer isso para tudo, alimentos, então, ainda mais, né? A floresta um pouco menos, né? E o bacharelado ainda mais singular, né? Mas a gente observa o aumento da demanda desses aumento de cursos, né? E que geram mais profissionais no mercado, né? E nós temos o quê, né? Muitos profissionais no mercado. E aí, consequentemente, a oferta de vagas diminui, né? E o que isso tem acarretado? Na perda salarial aí de muitos profissionais. Por isso que há uma defesa no mercado de lidar com essa questão da abertura de cursos, né? Até para controlar essa curva de demanda e oferta. Só estou trazendo esse exemplo para ilustrar esse aspecto aí, como que as questões de demanda, né, de vagas ou de profissionais no mercado estão relacionados aí a essa curva aí, e porque há setores que buscam essas reservas de mercado aí, né? A área de medicina é algo que eu sempre comento, trabalha muito bem essa questão de reserva de mercados, né? Para evitar que os profissionais ganhem menos do que ganhavam. Aí, claro, a gente pode discutir se isso é bom ou ruim, já que muitas vezes pode faltar médicos, né? Então são aspectos interessantes a se explorar. Mas tem uma videoaula aí, quem quiser, vocês podem assistir aí no canal sobre essa questão. Beleza, gente? Pessoal, da minha parte é isso, então, por hoje. Vou finalizar nossa gravação aqui, tá? E aí, para essa próxima semana, vocês fazem uma pergunta e uma resposta vinculada a essas nossas 2 videoaulas aí.